Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Você viu falar num rei chamado Artaxerxes, viu por volta do ano 465 a 425 a.C. Se você quer saber um pouquinho sobre esse rei, é só ler no livro de Êxodo, no capítulo número 4, e no livro também de Neemias, capítulo 2. Neemias foi o copeiro desse rei. Diz a história que ele tinha a sua mão direita maior que a sua mão esquerda. Iremos falar sobre a mão, a importância da nossa mão para o dia a dia, né? Tem um louvor que diz: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Será que a sua mão está cheia das bênçãos de Deus? Deus, quando nos fez sacerdote e rei, sacerdote para abençoar o povo e rei para reinar. Vamos um dia reinar com Cristo. Quero ler um texto bíblico aqui, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Nós temos este texto narrado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler a narrativa de Lucas porque neste texto aqui, Lucas ele dá um detalhe muito importante. Muitas vezes na leitura da Bíblia realmente passa meio desapercebido. Capítulo 6, versículo 6 até o versículo número 11. O título diz assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também que no outro sábado entrou na sinagoga, estava ensinando, estava ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Esse detalhe aqui que Mateus e Marcos ele não narram. Aqui diz: e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Lucas, como médico, né? Ele atentava para os detalhes do corpo da pessoa, como um bom médico que ele era. Ele tinha essa facilidade de olhar e observar. O versículo de número 7 diz assim: os escribas e fariseus atentavam nele, se curaria no sábado, para acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus disse uma coisa aí de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a sua mão foi restituída como a outra. Se você ler esse capítulo aqui, a partir do verso 1 até o verso 5, um sábado antes, Jesus está vindo com os discípulos em direção a Jerusalém, para a sinagoga, e ele está vindo no sábado anterior, e eles passaram na seara ali, havia uma seara. Os discípulos, então, com a permissão do Senhor Jesus, entraram naquela seara, colheram ali algumas espigas de milho e vinham tirando na mão e se alimentando. Os fariseus e os escribas estavam sempre na volta de Jesus para achar do que acusar Jesus de alguma coisa, de alguma forma. Eles observaram Jesus e disseram: olha, não é lícito fazer o que os teus discípulos estão fazendo, colhendo aí as espigas de milho em pleno sábado. Hoje não é dia de fazer isto. Jesus, se vocês nunca leste na Bíblia o que fez Davi, quando teve fome, ele e os homens que com ele estavam, foram até a casa do sacerdote e pegaram o pão da proposição, aquele pão que era exclusivo para o sacerdote, e comeu e deu aos homens que estavam com ele. Nunca leste isso? Jesus mais adiante diz: porque aqui está um que é o Senhor do sábado. Eu não quero me deter no quesito de sábado. Quem sabe um dia nós vamos falar mais um pouquinho sobre o sábado, mas hoje não é esse o foco da minha mensagem, e sim esse homem que tinha suas mãos mirrada. Mirrada quer dizer ressequida. A Bíblia não diz o nome desse homem, não diz a idade dele, mas pelo que entendemos, ele era um judeu e uma pessoa religiosa. Mesmo tendo a sua mão mirrada, mas ele ia na sinagoga para adorar a Deus. Para a sorte daquele homem, Jesus estava naquela sinagoga. Hoje é bem diferente daqueles dias, nós temos os templos, as igrejas, e o Senhor Jesus está em todas as igrejas, em todos os cultos, seja de manhã, à tarde, à noite, seja de segunda a sábado ou domingo. Jesus está sempre presente, porque agora Jesus ele já retornou ao Pai glorificado, e ele está entre nós por meio do Espírito Santo,
operando sinais, prodígios e maravilha. Hoje não temos essa preocupação, né, porque sabemos que Jesus vai estar ali. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Se tiver 2 ou 3 pessoas, estiver reunida no nome de Jesus, ele está presente. E onde Jesus está presente, algo de extraordinário acontece. Você só precisa crer. O próprio Jesus, porque tudo é possível àquele que crê. Mas vamos agora ao texto que foi lido aqui no sábado seguinte. Jesus agora está já na sinagoga, não está mais caminhando, não está mais na seara, está na sinagoga. E esse homem estava ali para adorar a Deus. Esse homem, quando Jesus vê esse homem ali, é interessante que Jesus chama esse moço para que se coloque de pé. Esse moço se coloca de pé e Jesus chama ele que venha até a frente. Você imagina a cena, as pessoas ali, aquela sinagoga possivelmente lotada de pessoas. Ali seria até um fato nos dias atuais de constrangimento. Você está constrangendo a pessoa. Nós vivemos aqui no sul do país, estamos no período do inverno. Então você, por exemplo, a parte do corpo que, com uma deformidade, você pode esconder. Por exemplo, no inverno, aqui a gente usa bastante casaco. Aquele moço poderia colocar a mão dentro do casaco, né? E ninguém ia perceber que ele tinha a sua mão mirrada ou ressequida. Então há tipo de deformidade que você pode esconder. Aquele moço está ali, Jesus manda ele vir para frente, aquele moço vem. Em seguida, Jesus pergunta se é lícito fazer o bem ou não no sábado. Se é lícito curar ou matar. Em seguida, Jesus fala para aquele moço, estende a tua mão. E ele estendeu a sua mão direita. E a Bíblia diz que a sua mão ela se tornou sã como a outra. Coisa linda, esse milagre. As pessoas queriam ali, desculpa a expressão, mas queriam a cabeça do Senhor Jesus. Porque havia tantos dias na semana, justamente no sábado. É importante você ver que o Pentateuco ele não proibia milagre no sábado. Apenas a tradição rabínica que era proibido curar no sábado, a não ser que a pessoa esteja no estado para morrer, aí poderia agir de outra forma, ficaria com sofrimento até na segunda-feira, ou no domingo, né, que era o primeiro dia da semana. Mas no sábado não podia fazer. Isso apenas a tradição rabínica, não era o Pentateuco. Nós olhamos para esse moço, a gente pode observar que ele enfrentava 3 tipos de preconceito. Hoje em dia a gente vê a mídia bombardeando, falando muito sobre preconceito, sobre racismo, né, sobre homofobia. Nós evangélicos nós não temos esse problema. A Bíblia ela condena qualquer tipo disso, porque a Bíblia é um livro do centro. Como ela é um livro do centro, ela não está do lado de bandeira alguma, a não ser a bandeira do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo é a base, o pilar do cristianismo. Então nós não temos bandeira, nós evangélicos não defendemos bandeira, a não ser pregar salvação. Esse negócio de bandeira de racismo, preconceito, isso aí não faz. Mas esse moço, se a gente analisasse, naquela época ele enfrentava 3 tipos de preconceito. O primeiro preconceito que esse moço enfrentava era o preconceito religioso. Porque, em primeiro lugar, para ser, por exemplo, um sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Além de pertencer à tribo de Levi, ele tinha as qualificações para se tornar um sacerdote. Primeira, uma das qualificações, ele não poderia ter o nariz achatado, ele não podia ter sarna no seu corpo, ele não podia ter o testículo quebrado. E há um pré-requisito, uma cobrança muito grande. Essas pessoas não poderia ser um anão. Havia, porque o sacerdote ele apontava para Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a lei a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdote apontava para Cristo, no quesito de perfeição. Isto na antiga aliança apontando para a nova aliança. Certo? A gente vê neste texto aqui que esse moço ele não poderia ser um sacerdote, porque ele já tinha uma deformidade na sua mão. Esse moço não tinha como ser um sacerdote. Então isso aí já era um preconceito religioso que esse moço enfrentava. Para ser um sacerdote, além disso, o sacerdote ele tinha que ser instruído na lei, ele tinha que conhecer toda a lei do Pentateuco,
A Torá ele tinha que saber ela toda, porque ele, como sacerdote, muitas vezes se postava como juiz, então ele tinha que conhecer todo o Pentateuco para poder aplicar a lei dentro da justiça. Uma outra coisa que era importante também na vida do sacerdote, que não podia faltar, era o conhecimento de veterinária. Ele tinha que entender um pouco de veterinária e não um pouco, bastante, porque os animais eram trazidos para a oferta, ao sacrifício. Como é que uma pessoa vai avaliar um animal se ele não tivesse uma noção boa sobre o quesito de veterinária? Então, tinha tudo isso. Esse moço, então, enfrentava esse preconceito religioso. O segundo preconceito que esse moço podia enfrentar seria um preconceito social. Eu lembro-me que no meu tempo de criança, a gente passava nas lojas e estava sempre uma plaquinha lá: a vaga para balconistas. Ali tinha um pré-requisito, com boa aparência. Hoje você já não vê mais isso. A própria lei do nosso país, ela cobra empresa com determinado número de funcionários, ela tem que ter um número X de pessoas com uniformidade para trabalhar. A lei exige isso das empresas maiores, empresa de grande porte. É obrigatório ela ter pessoas com qualquer tipo de deformidade para preencher o seu quadro de funcionário. Naquela época não existia isso. Então esse moço, ele enfrentava esse preconceito social. Como é que ele ia conseguir um emprego? Se você, por exemplo, naquela época a carpintaria era muito forte, tantas outras funções, como é que você ia contratar uma pessoa para trabalhar de servente se a sua mão principal, que é a mão direita, era ressequida? Sem chance, não teria como conseguir. Jesus, como Deus, ele sabia todos esses problemas que esse moço enfrentava. E Jesus estava ali naquele momento para trazer a solução para aquele moço, para trazer o alívio para a alma daquela pessoa. Quantas pessoas que me acompanham nesse canal, eu quero dizer a você, não importa o tipo de problema que você está enfrentando, se você recorrer a Jesus, Jesus tem a solução para o seu problema. Seja um problema familiar, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, o Senhor Jesus está à disposição 24 horas para atender a minha e as tuas orações. Então, o segundo preconceito que esse moço enfrentava era esse preconceito social. Eu pergunto a você que está do outro lado aí, se você tivesse uma empresa e se apresentasse, digamos, eu trabalhei muitos anos na área de padaria, e você colocasse ali uma chamada para padeiro, contratar padeiros. Se chegasse, digamos, 10 padeiros, e entre esses 10 padeiros chegasse um com a mão assim, ressequida, qual dos 10 você contrataria? Você pensa nisso. Na realidade, você ia contratar uma pessoa totalmente perfeita da sua mão. Não obstante o currículo, mas isto pesava muito naquela época e ainda pesa hoje. O terceiro preconceito que esse moço encontrava é o preconceito familiar. Você já imaginou esse moço com as mãos mirradas? Você tem uma filha bonita, uma jovem, na sua casa, e de repente essa menina se apaixona por esse rapaz vem na hora de apresentar os pais, e quando chega na hora de apresentar-lhe os pais, este moço tem uma mão ressequida. Você, como pai, qual seria a sua postura? Qual seria a sua posição? Você chamaria a sua filha? Não na hora. Talvez conversaria com ela, conversaria com ele numa boa, mas assim que ele saísse dali, minha filha, porque você não investe mais nos seus estudos? Estuda um pouquinho mais para ser alguém na vida. Quem sabe mais adiante você pensa em namorar, pensa em casar. Seria uma forma de você, né, não discordar, mas ao mesmo tempo não concordar com a ideia. Esse moço enfrentava esse preconceito também familiar. Mas Jesus estava ali, e aquele moço estava na hora certa, no lugar certo e na frente da pessoa certa, que era o Senhor Jesus, que veio quebrar essas barreiras, veio quebrar esses obstáculos, né? Porque nós lemos lá no livro de Isaías, capítulo 59, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Nós vemos aqui a importância de uma mão do ser humano. Na Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Atos, capítulo número 8, que pela mão dos discípulos o Senhor operava milagres extraordinários. A Bíblia diz que os discípulos souberam, os apóstolos, que o evangelho havia chegado em Samaria, enviaram também o irmão Pedro para lá, e enviaram também o irmão João.
Quando eles estão lá, diz que eles colocavam a mão sobre as pessoas, e quando colocavam a mão sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo e começavam a falar em novas línguas. Tinha um moço lá chamado Simão, que não é irmão Pedro, o outro Simão, havia se convertido ao cristianismo. E esse moço, ele ficou impressionado que Pedro colocava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas começavam a falar em novas línguas, cheio do Espírito Santo. Aquele moço disse, olha, eu vou dar um determinado valor de dinheiro para vocês, porque a pessoa em que eu impuser as mãos também aconteça isso. Pedro disse, olha, tu não tem parte nem sorte conosco nesta palavra. Vejo que está em fel de amargura. Aconselho-te que tu te arrependas. Né? E quando ele começou a profetizar para aquele moço, Simão pediu misericórdia ali e Deus teve misericórdia. As mãos dos discípulos eram mãos cheias, né, da presença de Deus. Bíblia de levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.